Pessoal, boa tarde. Eu sei que está próximo do almoço, a gente já está cansado. Eu levantei agora ali, o Kevin até riu porque meu joelho doeu, eu sou gigante para ficar na minha cadeira dessa. E para voltar a energia um pouquinho, eu vou perguntar para vocês, aproveitando a Tamires, eu vi que bastante gente faz. Quem está começando a fazer terapia injetável, quem está começando na medicina integrativa? Está baixo? Foi mal. Vocês estão tímidos ou não tem ninguém começando? Tem uns 5, 6 aí que eu vi. Cara, não comecem sozinhos, porque a gente tem muita dificuldade nessa fase inicial para entender tudo isso. É muita informação. Sugiro vocês se agarrarem no pessoal da Central, eles me ajudaram muito no início. A gente tem um binômio técnico ali, que é a Tamires e o Renan, mas a gente tem a parte administrativa. O Gesner me ensinou a comprar. Minha primeira compra, eu queria comprar a farmácia inteira. E não é assim? E o Kevin me ensinou a fazer a gestão da clínica. Então, eu não consigo trabalhar sem esse tripé da parte de gestão, da parte de compras e essa parte técnica. Então, meu nome é Vinícius Mariano, eu vou tentar trazer um pouquinho mais esse olhar da medicina funcional integrativa para o lipedema. Bora lá? Então, antes de tudo, eu queria que vocês já enxergassem que essa mulher não tem culpa. Lipedema não é culpa da paciente, é uma condição clínica que ela se encontra. E esse olhar precisa mudar. A gente vem massacrando a paciente no consultório porque ela não evolui, e ela não vai evoluir. Se ela não for olhada como uma paciente com uma condição clínica que levou ela a esse lugar, a gente não vai conseguir mudar. Eu vou passar pela minha apresentação, o propósito, definição, fisiopatogenia, classificação e abordagem. Meu nome é Vinícius Mariano, eu formei no interior do Rio, sou mestre pelo Laboratório de Ciências e Cirurgias da Unicamp, sou diretor de urgência e emergência do Hospital de Saúde Paulínia, CEO da Integrative Campinas, e aqui embaixo está a minha caminhada até chegar aqui. Mas o mais importante para mim são minhas 3 meninas. Essa foto não é tão atualizada. A Clara já tem 6, a Maitê tem 4. E essa foto foi meu último slide na defesa do mestrado. Eu estava apanhando. Não sei se quem já fez, a gente apanha duro. E eu consegui conectar com o meu avaliador. Ele parou porque ele estava nessa fase, filho pequeno, estudando, trabalhando e tentando evoluir. Então, o meu propósito inicial é trazer acolhimento. A gente precisa transformar a vida dessa mulher, porque ela já sofre, ela tem dor e ela é julgada todo dia. Quando eu comecei a estudar, em 24, pouquinho antes de janeiro, a gente estava conversando sobre o cronograma do ano, e a Tamires trouxe o tema para mim. Essa reportagem saiu na BBC como uma nova doença que causa acúmulo de gordura nas pernas, braços e afeta 10% das mulheres. No Brasil, são 10 milhões de pessoas com lipedema. Logo depois dessa reportagem, o Fantástico fez uma reportagem, então trouxe mais visibilidade para essa mulher, para essa possibilidade de tratamento. Quando eu comecei a estudar, a primeira surpresa foi: desde 1950, nós temos o primeiro relato de lipedema. E, depois disso, a gente ficou num silêncio científico por várias décadas, sendo que, nos últimos 10 anos, a gente teve um boom de artigos científicos, um boom de estudos, sendo que, nos últimos 5 anos, a gente tem uma concentração maior dessa avaliação da mulher com lipedema. E, mesmo assim, se você olhar lá desde o início, 587 resultados não é nada. Então, a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender mais e olhar essa mulher com mais acolhimento. Acho que eu estou sendo repetitivo, mas é o que eu vejo no consultório. Os meninos já abordaram em vários momentos as substâncias, farmacocinética e o alvo a ser atingido. Eu vou tentar trazer a minha prática clínica. E o raciocínio, que eu acho que é o mais importante. Fresquinho aqui, em fevereiro de 2025,
o Brasil lançou o primeiro consenso de tratamento do lipedema com a metodologia Delphi, pelo professor Amato. O que é essa metodologia Delphi? Junta-se um grupo de especialistas, cada uma da sua opinião, sai dali mais uma rodada, e até chegar a uma definição final de um consenso. Esse consenso traz para a gente que o Brasil foi pioneiro no tratamento com o professor Ivo Pitangui, mas isso se permaneceu de forma obscura, internacional e nacionalmente, e a mulher não tinha consciência pública disso. Eu estou indo rápido? Está de boa? Meu professor na frente do palco, o professor Fernando Pequeno foi meu professor na longevidade. Essa falta de conhecimento, desse conhecimento integrado, prejudica tanto a análise com mais complexidade, como a nossa capacidade de tratar essa mulher. E isso, o próprio consenso já traz que é preeminentemente importante uma avaliação mais holística. Eu não gosto muito desse termo, eu gosto mais da integralidade. Holística é meio Shazam, assim, que considere não apenas a aparência física, mas também a presença de comorbidades e o estado inflamatório e o impacto psicossocial. O estado inflamatório é o que eu me debruço desde o meu mestrado. Na definição do lipedema, antes de descrever, a gente podia pensar, são 12,3% da população feminina. A gente pode pensar em mercado, a gente pode pensar numa população que está desassistida, mas o mais importante é uma população com uma doença crônica, subreconhecida e sem cura. As principais características são um aumento simétrico e bilateral do tecido adiposo subcutâneo nas pernas e nos braços, normalmente poupando as mãos e os pés. Quando a gente olha aqui, talvez essa primeira mulher, a gente pode cravar com certeza que ela tem lipedema. Aqui, eu acho difícil. Vocês conseguiriam dizer que essa mulher tem lipedema? Talvez pelo excesso de gordura no interior da coxa. Você vê que ela não tem culote, nenhuma delas. Mas aqui tem gordura e aqui, ó. Beleza? Todo mundo aí? Vamos lá. É uma condição dolorosa e sensível ao toque. Isso aqui é o que mais impacta no dia a dia e na vida dessa mulher. O nexo causal é com flutuações hormonais, então a gente tem que pensar na puberdade, a gente tem que pensar na gravidez e na menopausa. Pode piorar ao longo do tempo, e a gordura não causa o lipedema, mas ela piora o lipedema. A fisiopatologia ainda é um campo obscuro, a gente não tem a certeza absoluta do que causa, mas o que a gente já sabe é raiz hereditária de alteração do tecido frouxo, conjuntivo frouxo, e a inflamação e as alterações hormonais são os principais contribuintes para essa patologia. Esse artigo, quem quiser se aprofundar da fisiopatologia, é muito interessante. Ele é relativamente novo, de 2022, e ele mostra a formação do lipedema. Primeiro, com uma alteração vascular do tecido adiposo, com aumento da circulação, quimiotaxia de mediadores inflamatórios e imunes, como macrófagos, THR2, influxo de fluido para esse espaço intersticial, e com o resultado final da inflamação, você tem hipertrofia, hiperplasia e fibrose desse tecido gorduroso. Por isso que a mulher tem dor. E desregulou, mas vamos lá. O papel hormonal. Aqui, a figura principal ficou escondida, mas o estrogênio é o principal hormônio envolvido no lipedema. E isso, a gente tem que tomar cuidado, porque as meninas começam a tomar anticoncepcional com 10, 12 anos, e, muitas vezes, elas ainda não têm o fenótipo da mulher com lipedema. Então, a gente começa a tratar muito cedo, por conta de acne, por conta de alguma outra alteração hormonal,
e essa menina já começa a ter influência do estrogênio logo até mesmo antes da puberdade. O estrogênio é o principal hormônio envolvido e ele atua principalmente no receptor estrogênico ER-beta, que ele aumenta o acúmulo de gordura. E ele promove uma deficiência no ER-alfa, que é um receptor lipolítico. Além disso, ele estimula a proliferação de adipócitos e a mulher com o tecido gorduroso aumentado tem uma conversão dos hormônios androgênicos em estrogênio pela enzima aromatase. Ficou ruim para vocês, né? Desconfigurou bastante. Se vocês quiserem o material depois, me mandam um zap que eu mando. A progesterona não tem uma relação estabelecida, então não tem muita descrição com relação a ela. O cortisol e a insulina têm uma relação gritante que a gente não dá importância. Por quê? O cortisol elevado, em situações de estresse crônico, ele vai promover essa inflamação crônica. Com isso, o que acontece? Não está aqui, mas lembrando lá do Guyton, a gente aumenta a gliconeogênese hepática. Como? Essa mulher, no estresse crônico, ela vai hiperexcitar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Com isso, o nosso fígado começa a recrutar substratos não carboidratos para produzir glicose. A Tamires me colocou na saia justa que eu não trouxe o análogo de GLP-1. Por quê? Não é a minha primeira linha de escolha. Quando eu uso o análogo de GLP-1, nessa mulher, ele é um promotor de saciedade. Essa mulher vai entrar em underfeeding, ela vai comer menos. Isso é um fator estressor. Esse fator estressor vai hiperexcitar o meu eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Com isso, eu gero catabolismo proteico, porque eu começo a produzir glicose pelo substrato aminoácido. Então, esse meu raciocínio clínico. Eu não uso o análogo de LP1 na fase inicial. Depois, que essa mulher está menos inflamada, eu posso usar. Nessa fase inicial, eu não uso. Além disso, o estresse crônico promove um aumento da resistência insulínica pelo mesmo mecanismo. Eu diminuo a captação periférica de glicose, gerando resistência insulínica, e isso vira uma bola de neve. A mulher não emagrece, estressa mais, perde massa muscular e só caminha sem conseguir sair desse feedback positivo. Os hormônios da tireoide estão relacionados, embora não haja uma ligação direta, mas o hipotireoidismo gera sobrepeso, e o sobrepeso piora o lipedema. Está tudo bem aqui? Posso ir? Classificação. A classificação não é tão útil no dia a dia, porque o fenótipo é muito diferente. Cada mulher se apresenta diferente, e, principalmente, a sensibilidade à dor é relativa de mulher para mulher. Então, a classificação dá um norte de avaliação de prognóstico. A gente tem duas classificações. A primeira é a classificação anatômica, que eu não gosto muito. É do tipo 1, acomete do umbigo até os quadris. Tipo 2, dos joelhos, com presença de tecido gorduroso na parte lateral inferior dos joelhos. Tipo 3, acomete até os tornozelos com formação de manguito. A mulher parece que tem um garroteamento em cima do tornozelo. Tipo 4, acomete os braços, bastante associados ao tipo 1, tipo 2, tipo 3, e tipo 5 apenas do joelho para baixo. Na imagem do lipedema.org, nem explica tanto. Então, eu prefiro essa segunda classificação, a classificação por estágios, porque aqui depende de avaliação clínica. Tipo 1, você tem pérolas embaixo da pele. Você examina a paciente e você começa a perceber que ela tem um monte de deformaçãozinha embaixo da pele. Tipo 2, essas irregularidades são semelhantes à celulite. São nódulos maiores, palpáveis, e aquela característica de casca de laranja. Tipo 3, é uma pele flácida, com dobras, grandes massas de gordura, e ela já começa a ter deformidade. Tipo 4, ela é lipolinfedema, já tem sinais de linfedema clínico.
Então, visualmente, é muito mais fácil. Parou? Parou. Não foi? Beleza. Então, aqui fica muito mais fácil da gente identificar. Observe que o acúmulo de gordura maior é no interior da coxa. Quando a primeira classificação traz a parte lateral, a gente vê no consultório muito mais a parte medial, interna da coxa, do acúmulo de gordura, e já começa a ter essa dobra, principalmente em cima do joelho. Vocês já devem ter visto mulheres no consultório, talvez não tenha tanto um sobrepeso, mas aquela pelinha em cima do joelho que incomoda tanto e não sai. Pode passar. E como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico. A distribuição de gordura ela vai se localizar principalmente em membro inferior e braços, respeitando sempre pés e mãos. A resistência à perda de peso localizada é aquela gordurinha que a mulher faz e não consegue tirar. Dor espontânea ou a palpação. Esse é o principal fator incapacitante do lipedema. Edema não depressível, que não melhora com a elevação dos membros. Então, não tem relação com gravidade, com deficiência vascular. No exame físico, o espessamento da circunferência é aquela gordura que envolve todo o membro. Presença de nódulos adiposos, palpáveis à pele, com textura irregular, e ausência do sinal de Stimmer. O sinal de Stimmer é no segundo dedo, você belisca ali o segundo dedo e você consegue levantar a pelinha. A mulher com linfedema não consegue. Beleza? Foi? Exames complementares. Nós temos o questionário, eu não utilizo, ultrassom de alta resolução e linfocintilografia. Eu não utilizo essas ferramentas, eu confio mais na clínica e vou para a minha análise do consultório. Aqui, vocês utilizam qual bioimpedância? Você usa BIA? Todo mundo? Quem usa BIA? Vocês conseguem analisar a BIA com a parte inflamatória? Mais ou menos? A parte estética da BIA varia como qualquer outra avaliação de bioimpedância, em torno de 5% de desvio padrão. A parte celular, eu gosto muito de mostrar a inflamação. Então, vamos começar lá. Essa mulher tem 39 anos. Eu precisava do pointer. Não. Não. 34 anos, 96,8 quilos, 107 centímetros de circunferência abdominal e 1,68 m. Aqui já começa a avaliação da inflamação. Quando você clica no risco, você tem a relação cintura-estatura. Eu não trouxe o print para vocês, mas essa mulher tem 0,63 de R-SESH. Abaixo de 0,5, ela tem um baixo risco cardiovascular. Acima de 0,5, ela tem um alto risco cardiovascular. Isso vai mensurando numa... Você já apertou ali? Isso vai mensurando numa régua gradual, e ali já começa a me mostrar, e eu mostro para o paciente que ela está em risco cardiovascular. Depois, eu vou para a parte da relação entre músculo e gordura, que é essa aqui. Está vendo aqui? Quando a mulher tem um volume de gordura muito maior que a massa muscular, essa relação diminui muito abaixo de 1. Aqui. Então, isso já me mostra o segundo fator de risco cardiovascular. Então, ela já tem o R-SESH aumentado, ela já tem a razão músculo-gordura alterada, e aí eu vou para a parte celular. Lá em cima, eu vejo a hidratação intracelular, que a relação ideal é 60 intracelular e 40 extracelular. Ali já me mostra que ela já tem líquido em terceiro espaço. Ela já está desidratando a parte celular e está acumulando esse líquido no terceiro espaço. E aí eu venho para o ângulo de fase. O ângulo de fase, ele mede a refratância. Eu demorei para entender isso, é que o impulso elétrico vai passando nas células. Quando ele bate numa célula saudável, ele volta. Essa volta gera um ângulo, que é o ângulo de fase, e conforme maior ou menor, mostra saúde celular. Então, o ideal é sempre para lá.
Então, o ideal para essa paciente seria acima de 6,6. Ela também tem um ângulo de fase reduzido. Então, ela tem inflamação em todos os sentidos. Quando eu vou para a análise estética, ela tem 47% de gordura corporal. Vocês acham que ela está inflamada? Então, isso aqui... Valeu. É a segunda vez que a Tamiri faz isso comigo. No outro congresso, você não me deu isso aqui também direito. Então, vamos lá. Então, aqui, eu começo pelo RSES. A análise dos sintomas também é bem legal. Vocês utilizam? Bem legal. E quando eu saio daqui e vou para a parte estética, ela já entendeu que alguma coisa está ruim. Quando eu mostro que o volume de gordura corporal é muito maior do que a massa muscular, eu já estou no jogo, ela já entendeu que ela precisa mudar o estilo de vida, mas não adianta eu falar para ela que amanhã ela vai virar um atleta, porque não vai. Por todos os fatores, por déficit mitocondrial, por alteração emocional, por não conseguir fazer e por ter dor. Vocês já viram isso aqui? Isso é uma microscopia de campo escuro. Quando a gente tem inflamação, a gente altera o potencial elétrico da parede celular, se chama potencial zeta. E aí a gente começa a aglomerar essas hemácias. Então, isso é um fenômeno de Rouleau, é um sinal patognomônico para a inflamação. Então, eu já mostrei a bioimpedância, mostrei a microscopia de campo escuro, então ela está muito mais ciente do caso nesse momento. E aí eu continuo na microscopia. Isso aqui são... perdi a palavra. Esse é um aglomerado de lipídio. Eu vou lembrar o primeiro nome até o final. Isso é um aglomerado de lipídio que mostra para mim permeabilidade intestinal. Aqui são quilomicrons. Uma pessoa que tem aumento da permeabilidade intestinal, após a refeição, ela apresenta um excesso de quilomicrons na microscopia. Então, aqui eu já trouxe consciência para essa paciente. Tudo que eu propor, claro, trazendo sempre o bom senso, ela vai começar a aceitar, porque eu já promovi acolhimento, ela já entendeu que eu estou prestando atenção nela, eu já provei para ela que ela precisa mudar. Beleza? Posso seguir? Está todo mundo aí ou vocês já querem ir para o almoço? Posso ir? Está de boa? Aqui é um resumo meu, tá, gente? Tanto que está só com o meu nome aqui. Quando eu penso em diagnóstico diferencial, na hora que eu estou estudando, eu gosto de separar em tabelinhas para eu conseguir criar como se fosse um fluxograma na minha cabeça. Então, a mulher com lipedema pode ter o diagnóstico diferencial entre lipedema, linfedema e obesidade. Com relação à distribuição, no lipedema é simétrico, acomete somente membros, linfedema é assimétrico, um edema difuso e obesidade generalizada. O edema não é depressivo no lipedema, depressivo ou fibroso no linfedema e ausente ou leve na obesidade. Dor é muito doloroso no lipedema. Não tem tanta resposta à dieta assim, e o sinal de estímulo é negativo. E o tratamento? Cara, de tudo que eu levantei, fui estudando, a maior controvérsia, mesmo a gente não tendo uma explicação tão científica da fisiopatologia, é no tratamento. Mas a única coisa que a gente tem consenso é o tratamento não invasivo ou conservador deve ser tentado primeiro do que o tratamento cirúrgico. Eu nem trouxe o tratamento cirúrgico, eu acho que a gente não vai tratar como cirurgião, mas é uma lipoaspiração até um pouco mais agressiva do que a gente vê. Tá? Então, o tratamento transcorre desde da orientação psicológica, terapia compressiva, exercícios físicos, dietoterapia, homeostase hormonal e o tratamento cirúrgico. Os 5 pilares do modelo biopsicossocial já estão muito bem estabelecidos. Eu tenho algumas críticas a ele e vou passar junto com vocês. Então, a gente começa com o controle da dor, que ele sugere tratamento medicamentoso. Numa fase inicial, a gente pode usar. Melhora do retorno linfático, com meias elásticas. Suporte emocional, isso está claro. Ajudar ao corpo a lidar com o lipedema. Vamos lá. Fortalecimento muscular, diminuição de gordura, exercícios aquáticos. Como não tem uma característica tão linfática, pela medicina esportiva, o exercício aquático a gente usa muito para mobilizar esse edema. Numa gestante no último trimestre, no paciente com realmente linfedema,
Mas no lipedema, que não é tão característico o edema por essa mobilização de fluido, eu não sei se seria tão importante para estar aqui no meio, e ele fala só fortalecimento muscular. Cadê a musculação? Não tem. Então, essa mulher já é sarcopênica e a gente fala só em fortalecer o músculo. Pode ser fisioterapia, pilates, o que for. Mas o exercício resistido, propriamente dito, ele não fala. Reduzir inflamação, dieta inflamatória, dieta com baixo carboidrato, proteína moderada e alta gordura. Eu utilizo os 5 pilares, os pilares da vida, que eu faço isso com todos os meus pacientes. Eu olho o sono, organizo o sono, controle do estresse e ansiedade, controle da alimentação, atividade física, aqui está o halter, porque eu quero musculação. Se o meu paciente não tem tempo de fazer musculação aeróbica, ele vai fazer musculação. Intestino e, se necessário, homeostase hormonal. Quando eu começo a olhar a inflamação, eu separo de novo em 3 pilares. Primeiro, reequilíbrio intestinal, suplemento com foco em digestibilidade, repovoamento intestinal e sono, e terapia nutricional injetável. A modulação intestinal nada mais é do que o reequilíbrio das porções de bactérias que compõem a microbiota. Vocês já fizeram o curso do professor Murilo? Fizeram? Quem não fez, procura fazer, porque faz toda a diferença na prática clínica. Eu uso o protocolo 6R de forma adaptada, onde eu vou remover, reparar, recolocar, reinocular boas bactérias para reequilibrar e reavaliar. Eu uso muito Guardian, e vocês vão ver que o probiótico aqui está interrogado. Dependendo do momento, a cepa ideal deve ser escolhida e você deve escolher se vai fazer ou não. Se esse paciente, por exemplo, tem SIBO, você tem que tomar cuidado com excesso de probiótico. Eu tenho a sorte de ter uma gastro dentro da clínica que faz gastro funcional. Então, ela me ajuda muito, mas, na dúvida, faz o Guardian. Beleza? Não é propaganda, porque eu uso todos os dias. A minha filha toma, eu não sabia que podia dar, uma de 6 e uma de 4. Sono, eu uso muito fitoterápicos, mas eu uso muito a higiene do sono. Eu preciso que essa mulher, ela vai chegar em casa, ela vai ter aquela loucura, filho, marido, até ela conseguir deitar. Quando ela deita, ela vai para o rios. E aí ela fica nesse vício de dopamina por umas 2, 3 horas. Ela vai conseguir relaxar lá para as 2, 3 da manhã, vai acordar às 5 de novo e vai recomeçar. Beleza? Então, como que a gente vai suplementar de maneira assertiva esse organismo? Eu utilizo muito a terapia injetável. Quando eu comecei com protocolos, já protocolos montados, eu tinha muita dificuldade de separar as substâncias e entender quais que eu iria usar. Hoje, a gente tem um material robusto, que é o livro da Tatá, da Tamires, e, cara, dentro do suporte, tem o Suporte Academy, que ele te ensina passo a passo do que fazer. Quando o Kevin me perguntou, cara, por onde você estuda? Eu falei, cara, eu estudo pelos protocolos que já tem no suporte, porque a Tamires que desenvolveu, então eu vou começar a entender como que ela está pensando. Hoje, já tem o Suporte Academy que faz isso para a gente. E eu estou falando de farmacocinética, principalmente de biodisponibilidade. E um alerta que eu vou fazer, porque quando a gente faz a medicação de forma endovenosa, o nível de concentração sobe muito rápido e depois ela desce muito rápido também. O efeito benéfico vem na mesma velocidade que o efeito colateral. Então, se a gente não tem segurança de fazer, começa pela intramuscular e depois pula para o endovenoso. Beleza? E aqui é um análogo que eu sempre faço com o meu paciente. A ideia foi roubada do professor Murilo também, mas eu falo isso com o paciente. Que quando a gente faz a terapia injetável, a gente não está inventando a roda, não tem nada novo, a gente não está trazendo uma terapia nova. Eu estou trazendo uma forma de administração da medicação, pensando na biodisponibilidade. Quando a gente está com muita dor e quando a gente está com pouca dor, a gente toma um remédio de vias diferentes. Quando você está com pouca dor, você vai estar em casa, você vai tomar dipirona via oral. Quando você está com muita dor, você vai no hospital e vai fazer ela endovenosa. Então, o paciente ele consegue entender melhor por que eu vou escolher a via, e depois de tudo que eu mostrei para ele, ele consegue captar melhor a informação da terapia injetável, até para se defender quando ele for criticado, porque isso acontece também.
fogo amigo é o que mais a gente tem. Eu não vou me prender, a Tamiris já falou, eu penso sempre nesse quadro, eu acho ele extremamente difícil, demorei para entender, mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui. As toxinas são armazenadas no tecido adiposo, o emagrecimento leva à sua mobilização, aumento temporariamente da carga tóxica. Quando eu pego uma mulher dessa e, de repente, faço o washout de tudo isso, ela se sente mal. Às vezes, ela piora o quadro clínico. Então, eu vou devagar. Primeiro, eu vou detoxificar, depois eu vou evoluir com reposição hormonal, depois ela vai já começar a emagrecer, para depois pensar no análogo GLP-1. Então, eu vou devagar e até mesmo para ela não evoluir com mais sarcopenia. Tá? No meu protocolo de detoxificação, eu uso o ácido alfa-lipoico. Já corrigi hoje, eu começava com 100, depois da aula da Tamiris eu já vou começar com 300, depois eu fazia 2 ampolas de 300, depois eu começava a modulação intestinal. Primeiro, junto aqui, mas primeiro aqui no slide, glicina, acetilcisteína e glutamina, pensando em cofatores na produção de glutationa, pool de minerais, pool de aminoácidos, trimetilador, que é cofator para tudo. Se for pensar aonde ele atua em tudo, só é caro. Eu reclamo isso quase todo dia com o Gene. Ele é bem caro. Caro comparando com os outros. Timomodulina melhora essa permeabilidade, a imunidade intestinal, e vitamina C, que é um outro antioxidante. Depois eu parto para a terapia hormonal. Primeiro, eu vou evitar estrógenos exógenos. Então, mulheres que usam anticoncepcional combinado, a gente precisa entender a realidade dela em pensar numa substituição. Os mais indicados são o DIU de cobre ou de prata. Suplementação para detoxificação de metabólitos estrogênicos, como indol 3-carbinol, o DIN, que é o metabólito do indol, crisina, maca, aí tem uma infinidade de opções. Progestágenos isolados, eu não uso, mas eu trouxe porque está na literatura. Se a mulher quiser fazer contracepção oral, a gente pode pensar no progestágeno isolado. E o uso experimental da gestrinona. Por que está como experimental? Nós ainda não temos nenhum estudo clínico finalizado relacionando o tratamento da gestrinona, do lipedema com a gestrinona. Então, eu utilizo a gestrinona, é meu carro-chefe para o tratamento do lipedema, mas a gente ainda não tem nenhum trabalho científico que comprove esse tratamento, portanto, não tem uma posologia ideal. Vocês usam gestrinona? Ninguém? Nessa mulher, eu vou fazer... A gestrinona vai ter uma ação antiestrogênica, modulando os receptores e, por ser um hormônio anabólico, vai melhorar essa parte da massa muscular da mulher. Na menopausa, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Você lembra das flutuações hormonais na puberdade, na gestação e na menopausa? São as principais causas de piora do lipedema. Na menopausa, essa queda abrupta do estradiol, ela deixa o receptor maluco, ela gera uma desregulação dessa sinalização metabólica, onde a gente tem uma redução da sinalização metabólica do ER-alfa, que promove lipólise, e o aumento do ERB, o ER-beta. Com isso, a mulher acumula mais gordura em regiões ginecoides. A mulher começa a virar uma pera na pós-menopausa. Então, a literatura traz que, nesses casos, nós podemos lançar mão do estrogênio bioidêntico em doses controladas para melhorar essa desregulação dos receptores. Tá? E o que eu uso de forma adjuvante? Além disso, eu sempre proponho emagrecimento, até mesmo antes do análogo de GLP-1, com a terapia endovenosa. Aqui eu utilizo pool de aminoácidos, com isso eu vou melhorar a sarcopenia. Cafeína, além de ativar esse metabolismo, o Renan trouxe para a gente todas aquelas outras funções da cafeína, melhorando a saciedade, ativando o PYY, fazendo com que essa mulher comece a ter vontade de ir para a academia. Picolinato de cromo, inositol taurina, melhora muito a resistência insulínica. Glutamina para melhora intestinal, L-tianina, fenilalanina e 5-HTP para melhorar essa parte psicossocial da paciente. Eu uso geralmente 10 sessões.
Hoje, eu tenho dividido em 5 e 5. Então, eu vejo minha paciente a cada 5 semanas, avalio, prescrevo 5, com 5 semanas eu revejo se precisa ajustar ou não, se ela teve algum colateral ou não, se ela está evoluindo ou não. Então, eu vejo minha paciente de 5 em 5. Morosil Booster, uma opção intramuscular, e o Booster ATP. Quando eu associo o Morosil Booster e o Booster ATP na mesma sessão, o resultado explode, a mulher melhora muito a questão da energia, a questão energética, reduz muito a gordura localizada, principalmente, mas fica caro. Não é baratinho o protocolo com o Morosil e com o Booster ATP. Então, muitas vezes, eu associo a tirzepatida com o Morosil. Se a mulher está com uma baixa energia, eu uso a tirzepatida com o Booster ATP. Então, eu vou brincando nesse sentido. Tá? Geranil-geraniol, os meninos já explicaram, tanto o aumento da conversão do colesterol em pregnenolona, resultado final sendo a testosterona, quanto também pela via do mavelonato, aumentando a produção de coenzima Q10, melhorando a função mitocondrial. Então, eu uso muito, muitas vezes lá na fase inicial, na detoxificação, a cada 10 dias, porque dói. Não é incomum ter a reação. Se vocês nunca viram, eu tenho foto no celular, a reação do Chronic é bem importante. Para a sarcopenia, eu uso o combinado da arginina, cardentina e ornitina, melhorando essa chegada de nutrientes no músculo, melhorando a vascularização. Pool de aminoácidos, eu uso beta-alanina, pensando na melhora do endurance, ele vai conseguir treinar melhor. Complexo B e pool de aminoácidos. Intramuscular, eu sempre tenho essas duas opções, aí vai a questão de custo. O endovenoso é um pouquinho mais caro do que o intramuscular. Custo e tempo. E aqui estão minhas referências bibliográficas. Se vocês quiserem, eu tenho todos os artigos, eu consigo mandar para vocês. Aqui é a nossa casa lá em Campinas. A gente está localizado em Campinas, como Integrative Campinas. E nesse QR Code tem para vocês uma surpresa, uma possibilidade de entender melhor sobre a microscopia, de entender melhor como você vai relacionar a microscopia com o seu dia a dia, aproximando isso da terapia injetável. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.